O Senhor está presente em tua vida. Ele quer te revestir de esperança, lançar fora todo mal que te aprisiona e das trevas libertar teus pensamentos. O Senhor é piedoso e compassivo. Nos teus erros não te abandonará. Muitas oportunidades chegarão a ti. No caminho certo te conduzirá. Vinde a luz, saia dessa escuridão. Vinde a luz, é Jesus quem estende a mão. Força e coragem, não desistas da jornada, e a bênção do Senhor te alcançará. Vinde a luz, saia dessa escuridão. Vinde a luz, é Jesus quem estende a mão. Força e coragem, não desistas da jornada, e a bênção do Senhor te alcançará. O Senhor caminhará sempre ao teu lado, em momento algum te abandonará. Ele sabe do teu pranto, do teu coração. Se caíres, Ele te levantará. O Senhor é piedoso e compassivo. Nos teus erros não te abandonará. Muitas oportunidades chegarão a ti. No caminho certo te conduzirá. Vinde a luz, saia dessa escuridão. Vinde a luz, é Jesus quem estende a mão. Força e coragem, não desistas da jornada, e a bênção do Senhor te alcançará. Vinde a luz, saia dessa escuridão. Vinde a luz, é Jesus quem estende a mão. Força e coragem, não desistas da jornada, e a bênção do Senhor te alcançará. Te alcançará. Olá, queridos amigos. Testando aqui um pouquinho o microfone da Casa Espírita da Paz. Estamos aqui começando nosso tema de hoje. Espíritas, amai-vos e instruí-vos. É um tema diferente, né? Muito interessante.
que nos faz pensar sobre todo esse trabalho de aprender, né, dentro da doutrina espírita, esses livros que lemos, cursos que fazemos, palestras que assistimos. E é muito importante, né, esse aprendizado e também o exercício do amor. Então eu estava aqui pensando a respeito desse tema e me lembrei, né, da parábola do semeador, que está nos 3 evangelhos de Mateus, de Marcos, de Lucas. É uma parábola onde Jesus está contando para o povo, né, na narrativa de Mateus. Ele fala que Jesus estava à beira do lago, deve ser o lago de Genezaré, né? E grande multidão se reuniu ao redor dele. Ele entrou num barco para ele poder ficar destacado ali da multidão, né? E começou a ensinar por meio de parábolas, como ele fazia sempre contava histórias, né? Contava essas parábolas para as milhares de pessoas que iam atrás dele. Então conta a parábola que um homem saiu a semear, e enquanto ele estava fazendo esse trabalho de jogar as sementes ao solo, ele percebeu, né, que as sementes caíam em solos distintos. Enquanto ele estava indo, um pouco caiu à beira do caminho. E havia ali pedras, né, e pouca terra. E essa semente não brotou, mas logo ela se perdeu, porque a terra não era funda, não tinha como a semente enraizar ali. Caiu nas pedras não teve como brotar, e quando veio o sol elas se secaram. E outra parte caiu nos espinhos, no meio de um lugar cheio de espinhos, que também eram maiores, né, que o brotinho que poderia nascer ali, que ficou sufocado. Então, 3 tentativas frustradas de semeadura em solos inférteis. E a última, ele finalmente acertou numa terra boa. E essa que caiu na terra boa deu frutos. E conta a parábola que produziu 30, 60 ou 100 por um, cada um plantado, né? Um carocinho de milho, vamos supor, né? Aí dá aquele monte de espiga, vários milhos. E nessa parábola, então, Jesus resume essa ação, né, de semear. E, para nós, recebe essa conotação de ensinar, de instruir, de aprender. Mas muito mais do que isso, porque Jesus era muito inteligente. Ele não está dizendo metodologias de estudos, muito pouco está sugerindo livros. Ele está colocando numa prática diária, em algo que os homens conheciam. O Evangelho de Marcos é mais detalhado, né? E nos conta que depois de Jesus contar essa parábola, os discípulos foram atrás dele e perguntaram exatamente isso. Por que o Senhor ensina por parábolas? Por que conta essas histórias para o povo? Né? Pensando assim, qual é o fundamento, né, de se contar uma história de alguém que saiu a semear e jogou sementes no espinho, na pedra, e a semente nasceu. Eles também não estavam entendendo nada da parábola, né? E aí Jesus dá uma puxadinha pela inteligência deles, para que eles possam também se ligar, né? Ficar mais espertos com relação ao que ele falava. E disse que eles, como os discípulos, estavam ali seguindo o Mestre Jesus, que estavam ali juntos, né, nessa caminhada de aprendizado juntos a outras pessoas,
tinham condições de entender um pouco mais, né, do que ele fazia, de quem ele era, do trabalho que ele realizava junto às pessoas, mas que os outros não tinham condições ainda de acessar esse tipo de conhecimento. E por isso ele falava por parábolas. E ficaram ainda mais intrigados, né, os discípulos, porque ele disse: vocês ouvirão, mas mesmo ouvindo, não conseguirão entender. Olharão, mesmo olhando, não conseguirão ver. Isso acontece pois o coração do povo está endurecido. E eles tapam os ouvidos e fecham os olhos. Se não fosse assim, eles poderiam ver com os olhos e ouvir com os ouvidos, e entender com o coração. E se voltariam para mim, e os curariam. Então ele está dizendo algo muito mais profundo, né? Ele está colocando uma verdade escondida num símbolo, porque se ele falar, né, como tem de ser, olha, vocês precisam se melhorar, se modificar, aprender, muito pouco ia ficar para as pessoas. Então ele diz que eles não têm esse preparo, mas quando essa semente que ele está jogando ali tiver condições de florescer, por enquanto eles são solos inférteis, né? São como pedreiras ou como espinheiros, mas quando eles tiverem condição, essa semente florescerão. E ele vai explicando também como foram essas sementes, né, que caíram. E ele diz, né, que caiu à beira do caminho, representa a pessoa que ouve a mensagem e não compreende. Que caiu na pedreira, né, que ouve a mensagem com muita alegria, aceita imediatamente, mas que a pessoa não tem raízes, não tem profundidade, dura muito pouco tempo, ele fica alegre ali naquele momento, depois aquilo não significa nada. E às vezes encontra dificuldades, né, dentro do próprio grupo em que ele está, familiar ou social, e ele abandona para lá essa verdade, não faz sentido para ele, né? Aqui caiu no meio dos espinhos representa a pessoa que sufoca essa mensagem. A vida dela é uma ilusão de riqueza, de coisas materiais, e essa verdade fica sufocada. Existe o reino de Deus, mas depois que eu morrer, né, eu vejo isso, é uma coisa para o futuro, uma coisa espiritual aí que não vale a pena. E o que caiu na terra boa, a terra estava fértil, né? Ele estava pronto para receber esses ensinamentos. Então, essa mensagem, né, do Cristo trazida nos evangelhos nos conta esse ato de semear, esse preparo que precisa do solo. E além de só essa instrução, Jesus está nos falando da transformação moral, da evolução, da renovação, que a gente chama reforma íntima. E quando ele dá essa abertura para nós entendermos a profundidade do amai-vos e instruí-vos, muda totalmente a perspectiva dos nossos estudos. Nós temos feito, como espíritas, palestras semanais. Todas as casas promovem palestras 2, 3 por semana, às vezes mais por semana. E pessoas vão e ouvem. Livros espíritas são maravilhosos. Tem milhares também de livros espíritas, só querer instruir-se. Instruir é o que mais tem. Diferente da época de Jesus, em que ele não podia falar algumas verdades, Allan Kardec pôde falar um pouco mais, né? Descortinar um pouco mais desses véus do invisível. E por meio da mediunidade nós temos muitas informações sobre o plano espiritual. Mas esse é o convite, né? Espíritas estão muito bem instruídos. Espíritas têm informações fáceis e fartas em todos os lugares em que vão. Qualquer casa espírita vai fornecer
essas informações sobre o plano espiritual, sobre a mediunidade, sobre esse trabalho, né, que Joana de Anjos promove de autodescobrimento, esse trabalho de reforma moral, que era o que Allan Kardec queria. Mas na questão do amai-vos, nós ainda precisamos de muita ajuda. E vamos então passar um pouquinho sobre o Allan Kardec. Ele nos propõe esse estudo minucioso do Evangelho, para nós compreendermos toda essa moral do Cristo, além do que ele falava para o povo, dessa mensagem que ele deixava. Ele era representação dessa vida, espiritual que ele vivenciava na Terra, como o exemplo máximo de suas atitudes. Então, por que Allan Kardec faz esse recorte dos evangelhos? É que ele queria perguntar aos espíritos mais alguma coisa. E ele consegue colocar em temas muito oportunos para a nossa época esses recortes do evangelho, submeter a espiritualidade e trazer para nós essa maravilha, que se chama Instruções dos Espíritos. Instruções a respeito de algo que é um conteúdo moral, da mensagem profunda do Cristo. Qual era a mensagem, a máxima do Cristo? Que a gente fala no Cristo, lembra qual era a máxima que o Cristo nos trouxe, Amai-vos uns aos outros. Essa mensagem de amor que fica, de tudo o que ele disse. Amar ao próximo como a ti mesmo. Essa mensagem profunda que nós ainda estamos tentando entender e praticar. Que não basta entender a mensagem do Cristo, seja ela qual for. Resta-nos praticar o que é mais difícil. Essa prática do amor como os evangelhos nos ensinam. Então, por que que Kardec fez isso e nós hoje seguimos essas instruções vindas dos Espíritos, para acelerar o desenvolvimento moral do ser humano? Então, nos diz Alcione Renúncia que a mensagem do Cristo precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida. Olha o amor passando no meio da instrução. É muito bonito quando a gente vê um espírito da envergadura moral de Alcione. Quem não leu a obra Renúncia, leia, uma obra basilar da doutrina espírita e que nos conta como um espírito, Alcione, consegue vivenciar também a mensagem do Cristo. Então ela nos diz que a mensagem do Cristo tem de ser conhecida. Primeira coisa, ler os evangelhos, assistir às palestras, vir a essa parte de instrução. A primeira parte, instrução, é a parte que nós temos em fartura. E é a primeira parte. Mas não vamos ficar só na instrução. A instrução é muito pouco. A instrução é muito básica. Você pode recitar algo que você aprendeu e realmente não praticar. Isso não fazer parte do seu coração. Enquanto o conhecimento não vier para o coração e nós não tivermos essa consciência que o Cristo nos disse de auto-amor e de amor ao próximo, nada disso faz sentido. Então Alcione nos diz, precisamos conhecer, precisamos meditar sobre esse conhecimento. Leia uma parte do Evangelho, pense sobre ela, como isso em você se expressa, como você entende, como você vivencia essa mensagem, como faz sentido para você a mensagem do Cristo. Então é muito importante entendermos essa metodologia de estudo do Evangelho,
que é uma metodologia capaz, né, de buscar a essência dos ensinamentos do Cristo. Essa forma básica, né, de transmitir os conhecimentos por meio de parábolas. Nessas parábolas, Jesus esconde aí essa verdade profunda, né? Essa verdade espiritual que está dentro de nós há muito tempo. Então nós temos, né, como proposta desse trabalho, aprofundar um pouquinho nessa essência. Então, buscando aqui no Allan Kardec, nós temos a questão 282. Qual a posição do Evangelho de Jesus na educação religiosa dos homens? O Evangelho é o edifício de redenção das almas, como tal devia ser procurada a lição de Jesus, não mais para qualquer exposição teórica, mas visando cada discípulo ao aperfeiçoamento de si mesmo, desdobrando as edificações do divino mestre terreno, no terreno definitivo do espírito. Esse trabalho, né, de renovação moral, de trazer a educação para dentro, né, do homem, né, e retirar dele essas bases morais. Então, instruir, né, é uma ação que vem de fora, que é quando você aprende com alguém. Agora, educar é uma ação que vem de dentro, quando você, já tendo se instruído, você tem condição de se modificar. Uma pessoa educada não é a mesma coisa de uma pessoa instruída. Uma pessoa instruída é a que tem conhecimento. Uma pessoa educada é aquela que aprende e que pratica. É aquele que é o sábio, né? Aquele que já tem condição de utilizar esse conhecimento para o seu crescimento. Esse trabalho, né, do Cristo de deixar na Terra essa força moral para nós até os dias de hoje, nos dá esse exemplo e esse caminho a seguir. Na questão 625 do Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta aos espíritos qual seria a pessoa, né, mais perfeita que habita a Terra e que podia servir para nós como esse exemplo de perfeição para onde nós também caminhamos, e a resposta dos espíritos é simplesmente Jesus. Então, essa figura que representa esse trabalho de autoaprimoramento e de crescimento espiritual, com, né, todas as práticas também do trabalho no bem. É uma proposta lindíssima, né? E quando nós aprendermos esse trabalho, vamos entender essa diferença. Então, nós temos, né, nessa evolução, essa diferença do intelectual e do espiritual, do moral, né, acrescentando a instrução, essa reflexão, essa meditação, essa ponderação, que está, né, no capítulo 6, item 5, no Cristo Consolador, onde nós compreendemos, né, esta fala do Espírito de Verdade. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Então preste atenção que não é mandamento, né? Mandamentos são das leis de Deus, lá para Moisés. Aqui nós temos ensinamentos. Então, o primeiro ensinamento é o amor, colocando em destaque esse sentimento por excelência, porque há pessoas não instruídas que aprendem no exercício da vida, que têm
vivência moral, que tem conhecimento profundo da realidade da vida, sem ter instrução formal, sem ter tido nem mesmo uma educação como nós conhecemos, né, escolar. Então há pessoas que são amadurecidas e até mesmo sábios a partir da experiência de vida. E esses sim exercem o amor mais puro, porque não passa pela interferência, né, do pensamento, que pode cometer erros. O pensamento pode se equivocar. E o amor nunca está errado, né? O amor está sempre certo. O pensamento, nós podemos concluir uma inverdade. E há muitas pessoas que, pensando e argumentando, acabam por encontrar inverdades que para eles parecem lógicas. Daí tanta dissidência, tanto confronto no mundo, né? Pessoas que usam somente o intelecto, somente o aspecto da instrução, sem passar pelo coração. Mas aquele que passa pelo coração primeiro, ele está mais purificado. Então, o primeiro ensinamento: amai-vos, no sentido do Cristo, amar ao próximo como a si mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas, né? Amar nesse triângulo de expressão que o mundo nos coloca: o reconhecimento de Deus, e nós, como seres humanos conectados a Deus, amando a nós mesmos, e essa expansão para o outro, amando o outro na mesma medida com que nos amamos. Então, aquele que não se ama, aquele que não se conhece, aquele que não realiza essa expansão máxima do amor em si, ele ama o outro, né, de uma maneira também filtrada por essa sua própria limitação, por essa sua própria característica, né? E não vai conseguir amar o outro de uma forma profunda. Então, o primeiro ensinamento. O segundo é instruí-vos. É buscar conhecimento, é buscar perfeição, buscar iluminação espiritual. Mas lembram que são duas máximas colocadas lado a lado. Não podemos separar somente um, que vamos ficar, né, sem bases, né, sem parâmetros, sem comparação. Não pode somente evoluir pela instrução, somente aprender. Dentro da doutrina nós temos muita fartura de informações, mas será que nós estamos fazendo realmente a transposição desse conhecimento para dentro de nós e utilizando a expansão do amor para vivenciarmos todo esse conhecimento no mundo? Assim, uma pessoa que se conhece, que faz esse trabalho de autodescobrimento, uma pessoa que tenha, né, estudado, que tenha compreendido, que tenha feito esse trabalho interno e não consegue praticar nada disso que está aprendendo, ou que pratica muito precariamente, né, ele vai... Todos nós temos altos e baixos, né, temos erros e acertos nessa nossa caminhada, mas que não sente que ali está rendendo frutos, ele vai, né, faltar aí essa essência do amor, de sair de si mesmo, de olhar o outro, de enxergar o trabalho da expansão, da complementação do amor. Então, amai-vos não é apenas um sentimento, né? É ali uma ordem, né? Você vê um imperativo, é algo como sendo base para o crescimento, para a evolução. É essa ação de compaixão, né? O amor que o Cristo nos deu, como sendo a expansão máxima do ser. Então, buscar o conhecimento é muito importante, mas exercitar o amor é o contraponto
né, e vem em primeiro plano. É um exercício que nós fazemos, né, quando estamos nessa caminhada da vida humana. A base é o conhecimento moral, né? Então, entre amar e instruir, acontece a transformação do homem, a transformação moral. Então, o conhecimento intelectual ele vai levar a essa transformação moral. Então, a busca de conhecimentos, a pessoa se enriquece, né, com esses conhecimentos, e a partir dos conhecimentos adquiridos começa esse desenvolvimento moral, e essa implicação na transformação gera essa mudança no ser, essa consolidação moral do espírito. Então, vai acontecer com a experiência, com a repetição, com a vivência, com o autoconhecimento, com a constância, né? Você não é algo que aconteça da noite para o dia, né? Não é algo que ontem chegou a uma casa espírita ou começou o estudo no ESD e esse trabalho já se efetiva. É um trabalho lento, é um trabalho gradual, né? Com o conhecimento vai ajudar muito, mas com a prática vai ajudar mais ainda. Então são o trabalho, né, dessa evolução humana. Então faz parte do Amai-vos também, quando entra assim no ESD, vamos pensar, né, numa pessoa iniciante, esse entusiasmo, esse interesse, faz parte dessa expansão do ser, né, esse sentimento de querer se aproximar, de gostar, de estar bem nesse lugar, de sentir afeição, né, de sentir que, por exemplo, a casa é acolhedora, ou que as pessoas ali já fazem parte há mais tempo desse processo, estão bem. Então nos gera esse acolhimento, o Amai-vos no sentido de acolher. E dentro de nós a expansão desse amor que o Cristo nos fala, o amor ágape, né? O amor por todos os seres. Aí a casa espírita se torna um local aonde podemos também expandir esse amor. E nos outros grupos, né, nos grupos sociais, na própria família, nos grupos onde nós frequentamos, e que podemos expandir esse amor indistinto por todas as pessoas, esse amor principalmente pelos caídos, não o amor, né, que constitui família, o amor de amigos, não esse amor, mas o amor que Jesus estava querendo explicar quando fala da compaixão. Esse amor que ele vivenciou, inclusive, quando saía às ruas, né, ia buscar as pessoas para esse trabalho. Então, o amor por todas as pessoas, o amor também pela alegria de viver a Deus nesse sentido de celebrar a natureza, de enxergar em tudo que nos cerca, nos pássaros, né, que sempre surgem com um canto ou outro, nas plantas, nas vegetações que nos cercam e que vão capturando o nosso olhar, né? Às vezes estamos passando rapidamente para um trabalho, para alguma coisa, e somos atraídos pela beleza de uma flor, por uma árvore bela, né? Por uma situação da própria vida, um dia de chuva, onde as coisas ficam mais brilhantes pela chuva, as folhas, as folhagens, um dia de sol onde você vê, né, maior clareza, as nuvens no céu, essa alegria de estar vivo, né, de amar toda a criação de Deus, de estar em interação com toda a criação de Deus e ser parte também dessa criação com
o nosso corpo físico, o corpo que nos serve para essa existência aqui na Terra, como sendo um presente de Deus para nossa evolução, onde nós estamos atrelados durante essa vida, né, do nascimento até a morte. Estamos aqui presos a um corpo físico que nos possibilita essa experiência, esquecidos do nosso passado, esquecidos dos nossos erros, nossas dívidas, esquecidos das nossas dores, para esse caminhar de aprendizado, de evolução. E quando nós temos, né, esse trabalho começado dentro de nós com alegria, essa consciência dentro de nós do amor à natureza, o nosso dia se torna, né, mais enriquecido. E quando nós incluímos também o amor ágape, esse amor incondicional que Jesus nos ensinou na nossa prática diária, na nossa vida, ampliando então nosso coração e tomando todo o conhecimento espírita. Para que você estuda a imortalidade, por exemplo? Você estuda a imortalidade para saber que você é um espírito imortal, que você vem de outras encarnações, e para saber que você, né, veio à Terra com um propósito aqui, de se conciliar com algo que você deixou de fazer, que você podia fazer, nessa proposta de transformação. E porque você aprende sobre a mediunidade, para saber, né, sobre a realidade do invisível, os espíritos que estão no plano espiritual, que estão em sofrimento, que desencarnaram desconhecendo sua realidade espiritual. E todo esse processo gera em nós essa propensão para realizar o bem, porque começamos a enxergar que espíritos que desencarnaram sem ter feito esse trabalho, sem ter esse conhecimento, sem amar ao próximo, estão em situações muito difíceis. E espíritos que tinham talvez conhecimento sobre a realidade espiritual e não aplicaram esse conhecimento, também estão em realidades muito difíceis. Pode ser que eles sejam até arrogantes do seu conhecimento, mas chega na realização de colocar isso em prática. Para que eu estudo sobre a realidade espírita? É uma coisa que nós podemos nos perguntar: para que eu estudo a doutrina espírita? Para que me interessa, né, saber sobre a vida espiritual, sobre esse aprendizado da realidade extrafísica, se isso não gera uma transformação na minha vida? Se eu não me torno uma pessoa melhor, se eu não olho o outro como sendo irmão, né? Quando você passa a enxergar que todos somos espíritos imortais, e você olha aquela pessoa em necessidade que está ali numa fila pedindo uma cesta básica para a família, e você entende a sua responsabilidade como ser humano, porque espírito imortal e porque irmão, aí realmente está fazendo sentido todo o investimento em assistir palestras, em ler livros, em participar de grupos de estudo. Porque o Cristo veio à Terra para isso, para ensinar o amor ágape. E todo o ensinamento dele, das igrejas que foram fundadas em nome dele, e do Espiritismo também, que é cristão, tem base nessa transformação moral do homem, em nos fazer mais conscientes da realidade planetária, de diminuir o egoísmo e o orgulho, que são também duas mazelas morais que prendem o homem, né, no mundo físico, que nos aprisionam a nós mesmos. Então, meus amigos, há uma passagem do Livro dos Espíritos que eu gostaria de compartilhar também aqui um pouquinho com vocês a respeito da educação, que fala na pergunta 685A, quando
Allan Kardec nos conta sobre essa questão da educação intelectual e da educação moral, e que ele prioriza a educação moral como essa arte, né, essa característica da educação moral de transformar o caráter e de mudar os hábitos, como esse conjunto de boas práticas diárias que vão nos dar mais consciência. Então, a pessoa que demonstra essa educação moral, que participou não só dos aspectos científicos da doutrina, como aprendizado sobre a realidade espiritual, o perispírito, como funciona a mediunidade, são ensinamentos técnicos a respeito da realidade espiritual que nos dão embasamento da verdadeira vida. Mas a parte da doutrina que fala da moral do Cristo, das parábolas do Cristo, vão nos dando exemplos desses hábitos e formando um novo caráter, a pessoa que se transforma, né? Então, lendo aqui um trechinho aí da questão já 917. Faça-se com a moral o que se faz com a inteligência e ver-se-á que, se a natureza refratária é muito maior do que julga, é o número das que apenas reclamam boa cultura para conduzir bons frutos. Então ele está pedindo para fazer da educação não só nesse trabalho com as inteligências, mas sim esse trabalho com a moral. Pessoas que são refratárias, que querem aprender, mas não querem colocar em prática. A parte do amor, do exercício do amor, é essa parte mais moralizante. As pessoas que amam mais, que colocam em prática esse amor com paixão, compreendem a dor do outro e não ficam só recitando fórmulas, não ficam só decorando os assuntos dentro da doutrina espírita. Então o amor é esse laço, essa cola que vai unir os homens, que vai mostrar que tudo faz sentido, porque Deus é a expressão suprema, é o elemento de unidade de todos os seres, de toda a sua criação, porque nos criou para a perfeição. Então, sem a instrução, o homem precisa abrir o coração. Ele pode até nem ter instrução, mas ele precisa abrir o seu coração. Só pelo coração chega, só pela instrução não chega nessa evolução. Ele precisa transformar a instrução na educação moral, utilizando aí das bases do amor, no trabalho do reconhecimento do próximo como sendo aquele que precisa ser amado. Então a gente tem pessoas muito instruídas dentro da doutrina e fora, e no mundo, em todos os lugares, mas que não conseguem ver um sentido dentro da moral cristã e vivenciam a vida material. Podem até ser pessoas boas, participar de trabalhos sociais, mas a pergunta que fica é: realmente esse trabalho de transformação moral se iniciou? Será que a pessoa consegue crescer? Se consegue, ótimo, beleza, sabe? Para cada um tem a sua própria evolução, o seu próprio caminho, a sua própria maturação, o seu próprio tempo. Nem os espíritos podem interferir nesse processo, mas é preciso se conscientizar de que a Terra tem hoje ferramentas
E nós já saímos das questões do olho por olho, dente por dente, nós saímos dessas questões muito enrijecidas, e que Jesus veio trazer as lições por meio de parábolas para nos ensinar o fundo moral, né, que existe no conhecimento, para nos dar o diferencial, o modo de proceder, né? Então ele sabia que as pessoas não estavam ainda em condições de compreender algumas verdades. Então 2000 anos não estavam. E há 200 anos atrás, né, 150, 200 anos atrás, estavam um pouquinho mais amadurecidos, mas há pessoas de todos os níveis, né, em todas as épocas. Então, para alguns ainda é preciso ouvir parábolas, porque o coração, embora esteja muito instruído, o coração está enrijecido e precisa da parábola para quebrar essa couraça de egoísmo e orgulho. E a parábola tem essa propriedade, lança uma semente lá dentro do coração. E pode ser que nem ache uma terra fértil, mas a semente foi lançada, né? Foi lançada. E a novidade é que Allan Kardec traz essa parte intelectual. Se você não consegue fazer o exercício moral, então estude, que você vai chegar à conclusão de que você precisa fazer esse trabalho moral. Kardec falava para os homens de ciência, para os homens também enrijecidos no orgulho e no egoísmo, para os homens enrijecidos no cientificismo, e ele trouxe então um pouco mais, né, essas revelações das verdades espirituais um pouco além, e fazendo esse processo de perguntas, que é um processo muito inteligente também, né? Tanto as parábolas quanto as perguntas para os espíritos são processos muito inteligentes. Não era ele propriamente que estava trazendo, ele estava perguntando a espiritualidade. E a espiritualidade tem muito mais condição de organizar o conhecimento, esse saber para a humanidade, e de falar exatamente a medida que nós precisávamos há 200 anos e que ainda precisamos hoje. Então são questões do amor, né? Questões do conhecimento, questões da evolução. No livro Memórias dos Suicidas, nós temos o espírito de Camilo Castelo Branco. Camilo, no plano espiritual, passando por um processo de educação a respeito, né, da sua reforma moral por conta de seu suicídio. E ele fica mais de 50 anos no plano espiritual, no Hospital Maria de Nazaré, aprendendo. A relevância disso é que ele tem 3 mestres, para o nosso tema, né? Ele tem 3 mestres que vão dar instruções para ele em 3 níveis distintos do desenvolvimento humano, que são basilares para alguém que tinha um compromisso tão sério de reencarnar, com a proposta da cegueira e com esse fantasma, né, do próprio suicídio rondando novamente a sua consciência. Então, os alunos lá do Hospital Maria de Nazaré, que já estavam em condições de aprender, eram encaminhados para a Cidade da Esperança, lá a cidade universitária, onde havia 3 mestres que iam ensinar Surya Omar, Epaminondas de Vigo e Aníbal de Silas, que iam ensinar, né, para ele sobre o Evangelho do Cristo. O primeiro assunto que ele teve de se instruir, de tomar contato, de vivenciar com Aníbal de Silas foi as parábolas do Cristo, a vivência do Cristo. Aníbal foi uma das crianças que Jesus impôs as mãos
né? Então ele tinha na lembrança essas memórias, né? Na lembrança espiritual, no éter espiritual, essas memórias do Cristo na Terra, e conta transportando os alunos para o cenário do Cristo, para que eles também pudessem ser tocados por essa força moral do Cristo. Epaminondas de Vigo vai ensinar sobre o autoconhecimento, é tipo um psicólogo que vai ali levar a conscientização, né, da lei de causa e efeito, e coisas também que o espírito imortal precisa solidificar na mente, a causa e efeito da Terra para a reencarnação, né? E o Soriomar vem levar os espíritos para a prática da caridade na Terra. Então eles já estavam um pouco amadurecidos, podiam vir à Terra para vivenciar nas casas espíritas a mediunidade ali e observar a caridade que era feita na Terra. Então são 3 caminhos, 3 vertentes, 3 bases do ser humano que precisam se desenvolver e que partem do amai-vos e instruí-vos. Né? Para você poder crescer, você tem de ter o autoconhecimento, que é muito importante, saber como você é, como você funciona, quais são suas mazelas, o que você precisa aprimorar em si mesmo, o que precisa melhorar, o que precisa evoluir. O conhecimento do Evangelho do Cristo. Sem conhecimento do Evangelho do Cristo, essa moral não pode semear no seu coração. As sementes não vão chegar até o seu coração. E a prática da caridade. Então são 3 passos da evolução que nós espíritas precisamos ter. Não só instruir, não só palestra, não só leitura de livro. Prática da caridade, autoconhecimento. O autoconhecimento se dá a partir do trabalho de psicoterapia, junto a um psicólogo, um psicanalista, e por meio da meditação, por meio de terapeutas, de recursos que vão trazer a você esse conhecimento de como você é, de como você funciona por dentro, né? E a prática da caridade e o Evangelho do Cristo. Então são 3 passos que somados vão nos dar a completude do amai-vos e do instruí-vos. E para finalizar aqui o nosso assunto, como não temos muito tempo de ver as parábolas, né, do Cristo, e vimos uma do semeador, outra muito famosa também e muito importante é a parábola do samaritano, do bom samaritano, que está no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos 25 a 37. E que todos conhecem também, né? E que uma pessoa está caída à margem do caminho e passa ali um sacerdote, né? E podemos imaginar uma pessoa ligada a espiritualidade, né, um que deveria ter o compromisso com os caídos e necessitados, e essa pessoa passa ao largo, né? Um levita, também alguém que era doutor da lei, que tinha algum conhecimento, também passa ao largo, e vem um samaritano. O samaritano era para os judeus, né, aquele povo meio excluído, meio diferente, que tinham outras regras e que eles assim desacreditavam. Ele nem ora lá, né, da forma como deveria, nem segue as práticas que deveria. Mas é justamente esse samaritano que socorre o caído. Então ele é uma pessoa que nem estudava, né? Pessoal, olha, nem estuda a lei, olha só esse cara aí, nem estuda a lei de Deus, mas foi ele que agiu. E muitas vezes, diante do caído, do necessitado, nós não precisamos saber nada, nós só precisamos de humanidade, né? O que você precisa saber para você se abaixar e perguntar: meu irmão está precisando de alguma coisa? Não precisa de nada, precisa simplesmente agir. E foi justamente esse samaritano que socorreu a pessoa caída,
né, e o levou para um albergue, né, e colocou lá e recomendou que fizesse ali um tratamento, né, que era o tratamento da época, limpar as feridas, colocar azeite, era o que eles faziam. E, né, e depois ainda voltou para ver como ele estava, pagou as despesas ali daquele albergue. E foi ele que teve a misericórdia, foi ele que exerceu a caridade. Ele não perguntou quem era a pessoa, qual a fé que ele tinha, o que tinha acontecido, não perguntou, simplesmente ele agiu no bem. É uma parábola muito bonita, né, muito significativa para nós. É o verdadeiro amor, é esse, o amor que o Cristo ensinava. Amai-vos nesse sentido, amai-vos uns aos outros, né? No sentido de ir em direção ao próximo, de agir no bem, de auxiliar aquele que está caído, porque esse é o maior compromisso daquele que tem o Cristo como sendo o modelo e o guia, né, daquele que se diz espírita. Então, eu espero que nós espíritas tenhamos mais consciência disso, né? Menos estudo e mais prática, né? Porque os estudos são maravilhosos, são muito bons, mas não estão conduzindo o homem para a prática. E o estudo que não leva a uma transformação, o ensino que não leva a uma transformação moral, né? Não está adiantando. Porque adianta você estudar, você ler, você falar, você saber, né, recitar fórmulas, saber em teoria e não colocar em prática. O que adianta? Se precisamos aqui na Terra agir e agir muito, o mundo está necessitando de braços para o trabalho, de mãos que possam secar as lágrimas, porque isso é que importa para o plano espiritual. Qual o trabalho que você realizou nesse sentido? Então, fiquem com as parábolas do Cristo, né, que são muito lindas, são muito profundas, cheias de sentido, né, são parábolas harmonizadoras e que vão falar fundo ao nosso coração. Então, a parábola dos talentos, a parábola do filho pródigo, a parábola da ovelha perdida, qualquer parábola que se proponha a encher o nosso coração com a luz do Cristo, algo que veio direto dele, algo que veio como um símbolo para nós. E esse símbolo fala muito mais do que um significado, uma palavra. É diferente uma palavra e um símbolo. Um símbolo é muito mais profundo. O símbolo vai ao inconsciente. E enquanto que o conhecimento fica no nível intelectual, o símbolo vai muito mais profundo, vai no nosso sentido de humanidade, de espíritos imortais. É algo que Jesus estava semeando há 2000 anos e que está vivo até hoje. Talvez se ele tivesse pregado com outras palavras, né, no sentido de façam bem, façam isso, as pessoas não seguissem. Mas como ele deixou a verdade oculta num símbolo, numa parábola, isso realmente foi fazer efeito muito tempo depois daqueles espíritos que estavam lá ou que contaram para outros e que até hoje nós ouvimos falar sobre essas verdades espirituais. O símbolo está preservado em sua essência e fala para nós muito mais do que simples palavras.
Então, meus irmãos, reflitam, meditem sobre a mensagem do Cristo. Reflitam sobre as suas práticas na casa espírita. Por quê? Você vai lá? Para quê? Você vai lá. Pensem em como eu posso me melhorar, como eu posso ser realmente um instrumento de Deus na terra, ajudando o outro, porque é isso que Deus espera de nós, e convivendo em profunda paz. Então esse é o meu recado de hoje. Eu peço desculpas pela falta de recursos, né, que não tive tempo de fazer a apresentação, mas acho que assim fica também mais humano, né? Mais humanizado. A gente fica olhando uma pessoa e não muitas palavras. Então, que o Cristo esteja no coração de vocês, que as mensagens possam florescer e frutificar dentro do peito, que Jesus os abençoe e que tenham uma noite de muita paz. Fiquem com o nosso querido Mestre, graças a Deus, e muito obrigada.